Olá, essa análise é trazida para nós pela Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo na elaboração de interpretações e avaliações críticas. E olha, essa é uma etapa absolutamente crucial do nosso projeto Capstone sobre inovações na Solana. É basicamente o momento exato em que a gente pega aquela planta baixa super detalhada da pesquisa e começa a levantar as paredes, sabe? É a construção de fato do nosso edifício da escrita acadêmica. E aí a gente bate de frente com a grande questão: como transformar aquele monte de dados soltos em argumentos irrefutáveis? Bom, acho que todo mundo conhece aquele pavor existencial de encarar uma página em branco, né? Aquele cursor piscando que parece estar ali julgando silenciosamente. Mas a ótima notícia aqui é que a gente não está fazendo um exercício de escrita criativa livre, esperando a inspiração bater. Nada disso. Em vez disso, vamos tratar essa etapa como uma verdadeira linha de montagem de engenharia, totalmente direta, estruturada e, o melhor de tudo, previsível. E para garantir que nada saia dos trilhos, o nosso esquema de hoje é o seguinte: passamos do esqueleto ao texto, vemos os 4 elementos essenciais, detalhamos o passo a passo da escrita, entramos na avaliação crítica e vieses e fechamos com o ponto de verificação. É literalmente um manual de instruções para construir rascunhos que vão passar lisos pela revisão por pares. Vamos lá. Certo! Então vamos dar o nosso primeiro grande passo nessa linha de montagem: a transição do esqueleto para o texto. A grande mudança estrutural acontece bem aqui, entre onde estávamos e para onde estamos indo. Na etapa anterior desse módulo, nós organizamos mapas e temas, certo? Isso nos deu as matérias-primas e a direção. Agora, o objetivo é pura manufatura. O foco é produzir um texto argumentativo de peso. A ideia é fabricar interpretações bem fundamentadas que declarem os nossos temas e avaliem as evidências de uma forma super explícita. Então, a gente não está mais só listando fatos em tópicos. Nós estamos, de fato, argumentando uma posição. E, bom, para que esse argumento seja verdadeiramente à prova de balas, precisamos entender as peças que o compõem. Vamos dar uma olhada nos 4 elementos essenciais. A anatomia perfeita de uma seção de rascunho conta com 4 engrenagens que são simplesmente obrigatórias. Primeiro, a alegação e as evidências. Segundo, a avaliação crítica. Terceiro, o elo com o impacto na Solana. E quarto, a consistência das citações. O ponto crucial aqui é o seguinte: se faltar apenas uma dessas fatias, a máquina acadêmica inteira vai quebrar na hora da revisão por pares. Cada parágrafo que for escrito precisa ter essa integridade estrutural completa, sem exceção. Agora que a gente já conhece as peças fundamentais, é hora de ligar as esteiras e começar a montar nossa máquina no passo a passo da escrita. Essa aqui é a nossa linha de produção, com 6 etapas bem rigorosas. Primeiro, a gente extrai exatamente 3 citações fortes para o resumo de evidências, mantendo o texto ali entre 40 a 80 palavras. Depois, redigimos a interpretação, conectamos aos institutos e ao impacto, fazemos as avaliações críticas e, claro, garantimos a precisão daquelas citações. Mas olha, o passo 6 é a grande sacada de produtividade de todo esse processo, o timeboxing. A gente fixa exatamente 90 minutos de trabalho por tema. Nada de ficar reescrevendo a mesma frase por 3 horas. Isso nos força a manter aquele fluxo de engenharia que é bem objetivo e focado. E aprofundando um pouco mais no passo 3, temos um conceito que é fundamental: o impacto da inovação. É absolutamente imperativo conectar as nossas descobertas à prática real. Pense assim: se a pesquisa mostra um aumento na velocidade da rede, nos throughput, isso significa uma adoção real na Web3? Ou é só um número bonito alcançado num laboratório fechado? E se por acaso não houver evidência direta desse impacto? Sem pânico. A gente usa hipóteses baseadas em lógica. O mais importante é estabelecer esse elo prático de uma forma claríssima. Tá, mas como é que a gente escreve isso na prática? A formulação ideal segue esta estrutura lógica que a gente está vendo. O estudo X mede Y sobre condições Z, o que implica que... Sabe, como verdadeiros engenheiros da escrita acadêmica, nós usamos essa linguagem de vinculação explícita o tempo todo. Preferimos usar declarações causais, condicionais, com palavras como sugere ou é consistente com. Isso funciona como um mecanismo de segurança incrível. Impede aquelas alegações exageradas que a gente simplesmente não consegue sustentar usando a base de dados. E logo depois de montar esse argumento todo, a nossa próxima responsabilidade é tentar quebrar ele. Precisamos testar ativamente em busca de falhas. Então, vamos para a etapa de avaliação crítica e vieses. O nosso processo de controle de qualidade atua exatamente onde a gente procura por potenciais fragilidades nos estudos. Coisas como amostras pequenas demais ou aquele perigoso viés de empresas patrocinadoras. Para cada elemento da seção, existe um conteúdo esperado e uma forma de verificação correspondente. Por exemplo, na avaliação crítica, nós precisamos obrigatoriamente de 3 limitações documentadas e um plano de remediação.
A gente mapeia essas limitações metodológicas justamente para saber com qual nível de confiança podemos ou não apresentar aquela evidência específica. E bom, depois de passar pela montagem e por todos esses testes de estresse, a gente chega à nossa última fase antes da entrega final, o ponto de verificação. Antes de dar o rascunho como finalizado e mandar ele para frente, a gente faz essa checagem rigorosa de qualidade, que é dividida em 3 partes. Primeiro, a validação de conteúdo, onde a gente se certifica de que as alegações feitas podem ser lidas e compreendidas de forma bem clara. Segundo, o alinhamento metodológico, garantindo que todas aquelas bandeiras vermelhas dos estudos não foram simplesmente ignoradas, mas sim abordadas no texto. E, em terceiro lugar, a simulação de revisão por pares. Nós mesmos vamos avaliar o nosso próprio texto usando a métrica oficial, que é para evitar qualquer surpresa desagradável ou rejeição lá na frente. E qual será o número mágico dessa simulação? É 18. A nossa grande meta de pontuação é alcançar 18 de um total de 25 pontos na rubrica oficial. Mas tem um detalhe de engenharia aqui que é o seguinte: nenhuma dimensão individual de avaliação pode ter uma nota abaixo de 3. Se por um acaso tiver, a gente precisa frear tudo e criar um plano de remediação bem documentado, explicando exatamente como aquele ponto fraco vai ser consertado na etapa final. Para resumir os entregáveis, depois de atravessar toda essa linha de montagem mental e metodológica, o resultado físico vai ser este aqui: um rascunho compilado em PDF, contendo todas as seções temáticas, a planilha de pontuação devidamente preenchida e, claro, a nota de remediação, listando o que ficou pendente. São esses artefatos finais robustos que vão abrir as portas para a próxima e derradeira lição do nosso documento de síntese. Para finalizar, eu deixo esta reflexão meio provocativa. A evidência realmente prova um impacto tangível na Web3, ou será que ela está apenas confirmando o que a gente já queria ouvir desde o início? Manter um ceticismo construtivo é, de longe, a maior ferramenta de pesquisa no mundo da tecnologia. Se essa mentalidade de transformar análise rigorosa em impacto real chamou a atenção, saiba que o site Ford College tem vários outros recursos fundamentais para quem atua na Web3. Essa análise foi trazida pela Ford College. Continuem construindo, continuem questionando e até a próxima.